Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Boa noite, boa tarde, bom dia, no momento que você estiver me assistindo. E nós estamos aqui, eu sou a missionária Regina, nós estamos aqui numa missão que o Senhor nos deu, um projeto necessário para esses últimos dias, últimas horas, nós podemos dizer, de oração, intercessão, de um clamor em favor do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, em favor da obra de Deus, em favor das nações, em favor em especial a nossa nação brasileira. E Deus nos deu então uma missão, um projeto de já há muitos anos que a gente faz parte, que a gente trabalha com intercessão, com oração. E neste momento de última hora, né, que nem a gente falou, então nós temos um projeto de Deus de treinamento para intercessores, porque muitas vezes nós estamos orando, nós temos projetos, nós estamos orando, intercedendo, e de uma maneira às vezes muito difícil, muito desconectada com a palavra de Deus, e Deus não pode responder. E por vários motivos, né, muitas vezes nós não alcançamos nossos alvos por falta de sabedoria na hora de orar, na hora de reivindicar as promessas do Senhor. E então Deus nos deu essa missão, observando muitas vezes, conversando com pessoas, muitos anos que eu falei que a gente trabalha com intercessão, com oração, conhecemos muitas pessoas, muitas igrejas, anos já, mais de 40 anos que a gente está no caminho, né, do Senhor, no caminho de Cristo, e a gente foi aprendendo, não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite, e sem que nós soubesse, Deus já estava nos treinando para esse trabalho, para esse projeto, já que a gente já vem executando há muito tempo, mas que agora Deus nos deu uma missão especial de ensinar, de em primeiro lugar orar e interceder já logo, né? A necessidade de oração, de intercessão é muito grande, mas ao mesmo tempo que a gente for orando, este canal vai ser específico para isso, para a gente colocar em oração, em intercessão o nosso país, o povo, a igreja de Cristo, em todas as nações. É um canal interdenominacional, é um canal aberto para todos, que o cristianismo, Deus, a oração, a intercessão não tem fronteiras. Deus, nós temos um único Deus vivo e verdadeiro, e ele fala aqui em 1 Timóteo 2:1 que é necessário a exortação para nós, antes de tudo, pois exorto que se use de prática de súplicas, orações e intercessões, de ações de graças em favor de todos os homens. Então Deus quer que nós intercedemos por todos os homens. Deus não faz acepção de pessoa de ninguém. Deus não ama mais eu do que você, Deus não ama mais teu irmão do que você, Deus nos ama por igual. E a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o amor de Deus foi tão grande que ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele seja salvo. E isso custou um preço alto, custou o preço do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não tem motivos para que nós íamos a sofrer, que nós íamos a padecer daquilo que nós podemos ter, que nós temos promessas de Deus de ter vitória na nossa vida. Porque nós sabemos que nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas para isso nós temos essas vitórias, nós colocar em prática essa palavra. Tem algumas, eu não vou dizer segredos, porque está explícito na Bíblia. Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram. Então a palavra de Deus diz: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós não usamos as escrituras, porque Deus não vai fazer nada que não esteja de acordo com a sua palavra. Por mais que nós orar, nós clamar e interceder, tudo que nós pedir tem que estar
tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que saber usar as escrituras diante de Deus para obter as promessas. Então são muitas coisas que a gente precisa entender para a nossa oração ser eficaz e nós temos vitória. Então o nosso projeto nesse canal é esse, de levantar intercessores para esse tempo do fim, que nem a gente falou. E por que eu estou falando isso? Que é difícil de achar na palavra de Deus. Em Jeremias, no capítulo 5, versículo 1, ali diz assim: dai volta às ruas de Jerusalém e vede agora, procura saber, busca pelas ruas, pelas praças e ver se achas alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei, eu perdoarei a ela. Então aqui está falando de intercessor, de alguém que busque a presença de Deus para pedir. Todos nós pedimos, todo ser humano tem essa tendência de pedir, e nós queremos que Deus faça todas as nossas vontades. Nós usamos a nossa fé, que muitas vezes até é pequena, mas que não precisa ser grande, mas que Deus vai nos ouvir, mas nós temos que saber pedir. Nós temos que ter discernimento no pedir. E nós não pedir para nós. A intercessão não é eu pedir para mim. Eu posso interceder pela minha vida, posso interceder para minha família, por todos os homens, que nem a palavra de Deus fala, mas eu tenho que... Não pode ser uma oração egoísta. O intercessor é mais a intercessão de orar por outras pessoas, orar por causas, e assim por diante. Mas tudo isso aí que eu estou falando agora a gente vai examinar em detalhes. Todas as vezes que nós nos reunir nesse canal, a gente vai orar. Todos nós juntos nós vamos orar alguns minutos, quanto tempo for necessário. A gente não prolonga muito, mas nós vamos tá orando pela nossa nação, orando por tudo aquilo que a gente falou. Mas nós vamos examinar textos. Deus nos deu para nós tudo que até hoje eu aprendi, que a maneira de orar, de se colocar diante de Deus, de se colocar como intercessor. Tem muitas coisinhas que nós precisamos aprender, que é necessário aprender para ser um intercessor de vitória, que realmente, porque a gente acha que é só pedir, mas você vai ver, nós vamos aprender muitas coisas aqui, em outro lugar também. E por que é difícil? Ezequiel, também no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, também fala sobre isso. Nós sabemos que pedir é muito fácil, né, para nós, nos colocar ali para pedir para nós, mas a intercessão é difícil, primeiro porque na maioria não é para nós, é em prol de outras pessoas, em prol de uma causa, e muitas vezes a gente não quer tirar tempo, a gente não quer se dedicar a isso. Mas tem aquele que se coloca na presença de Deus, que nem aqui que diz que Deus procura, com certeza vai ter o favor de Deus. Os primeiros a ser abençoados, os primeiros a ter a bênção de Deus é aquele que se coloca. Porque a palavra de Deus diz que o primeiro a gozar dos frutos, o trabalhador é o primeiro a gozar dos frutos. Então isso tudo a gente vai estar vendo, textos que falam sobre isso. É um curso que Deus nos deu. Desde o início você vai aprender como se colocar diante de Deus. Vamos ler esse versículo aqui em Ezequiel para você ver. Ezequiel 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então você vê aqui que Deus procura. E a primeira vez que eu li esse texto, que eu li esse versículo, tanto esse quanto aquele que fala em João 23, 24, que fala que Deus procura adoradores, e orando a Deus eu fiquei impressionado com isso. E eu fiquei pensando como que é tão difícil. Deus é maravilhoso, Deus é santo, tudo que Ele fez por nós, e como que é tão difícil de achar adoradores. E porque Jesus falou ali em João 4, 23 e 24,
que aos tais Deus procura que eu adore. Então, o intercessor, automaticamente, ele é um adorador. Porque para nós chegar na presença de Deus, nós temos que chegar em adoração. Então, são muitas coisas. Nós temos um curso que Deus nos deu para elaborar, com experiências que nós já tivemos, com estudos que nós tivemos, experiências na prática, aprendendo, examinando as Escrituras, aprendendo com outros, homens de Deus, mulheres de Deus que também tiveram experiências, e Deus nos deu então essa missão de elaborar um curso específico falando só sobre intercessão, sobre oração e como se posicionar diante de Deus para interceder, porque nós temos que, a intercessão é algo que nós vamos interceder por pessoas que nós não conhecemos, por causas que nós mal conhecemos, que nós não sabemos a essência, o que está acontecendo com aquelas pessoas, o que está acontecendo no oculto, por trás dos bastidores, que a gente costuma dizer. Então, tudo que nós precisamos, e para adiantar para vocês sobre tudo que vai ser tratado, além da oração que nós vamos fazer todas as vezes que a gente se reunir, eu ainda não posso adiantar quantas vezes por semana vai ser, se vai ser uma vez, 2 vezes. Eu creio que todos os dias é muito difícil, é impossível também para nós, né? Porque nós temos muita responsabilidade também, a gente trabalha. Mas eu vou ler para vocês os títulos dos módulos que nós temos. São, no momento, até o momento, 15 módulos, e ainda faltam 2. A gente vai passar um por um, com toda a calma, explicando, e também a gente vai estar respondendo perguntas para quem ficar com dúvida. E esse curso, mas é para todas as pessoas que querem aprender a orar, que querem aprender a interceder. Não importa quanto tempo de conversão tenha, pode ter se convertido agora, pode estar convertido há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque muitas vezes eu conheço pessoas, mas infelizmente, que estão anos na igreja e que ainda não aprenderam, não porque não querem, porque não gostam, porque ainda não foi feito. Eu mesmo posso dizer para vocês que eu já li estudos, livros sobre oração, mensagens sobre oração, sobre intercessão, mas eu nunca encontrei, né, em livros, nem na internet, nada, pelo menos que eu tenha encontrado, um curso de treinamento para intercessores. Eu nunca encontrei isso, eu não tive esse curso. Então, esse curso que Deus nos deu para nós elaborar, né, levou um mês, quase 2 meses elaborando ele, foi baseado em estudos que eu aprendi, principalmente examinando as Escrituras todos os dias, né? Ler a Bíblia é uma coisa, examinar é outra, bem diferente. A gente vai estar falando sobre isso. Então, tantos anos examinando e aprendendo de Deus, e em oração, coisas que a gente vai orar, a gente tem uma dúvida, a gente não entendeu bem, então a gente ora, busca em Deus o entendimento sobre textos, sobre assuntos que nós temos curiosidade, que o Espírito Santo tocou no nosso coração, e a gente vai atrás orando e buscando, e principalmente na prática, muitas vezes sem saber, situações que a gente enfrentou na nossa vida, lutas, dificuldades, provações, Deus estava forjando a nossa vida, Deus estava treinando, e nós aprendemos com a circunstância, com a vida, com aquilo que na vida, nossa vida diária, aprendendo a ouvir a voz de Deus, aprendendo a vencer os obstáculos, aprendendo a vencer as provações, as tentações, aquilo que o inimigo das nossas almas, que você sabe quem é, que é o inimigo de Deus, que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Então nós sabemos, e tem pessoas que não sabem, e tem pessoas que sabem, mas não acreditam que nós temos um inimigo, e é uma realidade. Nós vamos estar falando sobre isso. Então eu vou só passar para vocês os tópicos, os módulos. Então tem a introdução aqui, que a gente vai ver depois. Então, conhecendo o primeiro módulo que nós vamos ver, conhecer a Deus, o Deus Todo-Poderoso que servimos, para nós se posicionar como intercessor.
Nós temos que primeiro saber a quem nós vamos se dirigir. Quem é Deus? Nós vamos, mas Deus é Deus, Deus Todo-Poderoso, está nos céus, na terra. Não, nós vamos aprender a conhecer a Deus, nós vamos saber, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós vamos estudar sobre Deus. Né? Não vou detalhar aqui, então, o primeiro módulo sobre Deus, você vai conhecer Deus, os atributos de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo isso fala no primeiro módulo. Depois tem o que nós precisamos aprender, que tem pessoas que não gostam nem que a gente fala nisso, mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador e o verdadeiro intercessor não pode ficar sem saber disso, sem conhecer quem é o nosso inimigo, qual é a origem dele, da onde ele surgiu, como que ele se tornou o adversário de Deus, que é Satanás. E nós não temos que ter medo de falar o nome dele, porque ele já foi vencido e derrotado por Jesus na cruz. Então, vai ter situações que nós vamos interceder, que nós vamos se deparar com esse inimigo na intercessão, por causa da causa, por causa das pessoas que nós vamos interceder. Nós sabemos que muitas vezes está por trás uma obra maligna, então nós temos que conhecer. Ninguém vai para a guerra lutar sem ser treinado, sem treinamento e sem conhecer o terreno inimigo. A gente sabe disso. Eu sou uma mulher, mas eu sei, né? Eu já assisti filmes de guerra e na própria, se a gente for examinar, e na palavra de Deus fala também sobre isso, que como que nós vamos entrar numa guerra sem nós conhecer quem nós somos, qual é a autoridade que nós temos, qual é a qualificação que nós temos para entrar nessa guerra, nessa intercessão. Nós vamos se colocar em favor de pessoas, em favor de causas, entre Deus, para interceder a Deus, e também ao mesmo tempo nós temos alguém que vai estar nos impedindo. Nós vamos examinar isso, né? Que a palavra de Deus fala. Quem não conhece, os novos convertidos não sabem muito sobre isso, mas nós já podemos adiantar. Não tenha medo, não se preocupe com isso, porque é um inimigo vencido, mas que ele existe, e todo mal que tem na terra, todo mal que você vê, não foi Deus, não é Deus que provoca, mas é este inimigo. Então a intercessão não pode fugir de se deparar com esse inimigo. Então nós vamos estar aprendendo a conhecer quem é e sabendo, né, quem em primeiro lugar é o nosso Deus grande e poderoso, que está acima desse inimigo. Conhecer quem ele é, as suas astutas, como ele age, para nós conhecer como enfrentar também. Outra coisa que nós vamos ter que aprender, quem somos nós. Então, quem é Deus, quem é o nosso inimigo, quem é nós, qual é a nossa posição diante de Deus, como nós somos criados, qual é o nosso corpo, como ele foi criado, né? Então, nós vamos ver espírito, alma e corpo. O nosso ser foi criado espírito, alma e corpo. Então nós vamos estar aprendendo cada etapa, cada parte do nosso ser, que é espírito, alma e corpo. Nós vamos estar vendo qual é a função, então, do nosso espírito, qual é a função da nossa alma e do nosso corpo, que Deus, como nós vamos se colocar em intercessão e oração, né, de corpo, alma e espírito. A gente vai estar aprendendo sobre isso em detalhes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E depois que vocês aprenderem, que nós aprendemos, eu aprendi, Deus me deu muito conhecimento, experiência sobre essas coisas, e eu continuo aprendendo. Cada vez que a gente vai falando, Deus ilumina, se torna mais claro, e até para a gente poder passar para as pessoas, Deus vivifica, Deus renova aquilo que a gente já aprendeu. É muito maravilhoso isso. E então, quem somos nós, você vai ver a autoridade que você tem, você vai ver quem é você em Deus, em Jesus, qual é o valor que você tem. Então, e tudo isso é importante para você aprender a interceder, e você não vai ser derrotado. Posso garantir isso, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos conhecer o poder do nome de Jesus, como usar. Outro módulo é os dois senhores, que é o módulo que nós vamos estar falando, dois senhores, só existe dois que Jesus falou. Tá? Tem 15, esses são os primeiros. Então, outro módulo, depois da gente conhecer tudo isso, escolhendo o seu intercessor, não é uma obrigação,
Nós escolhemos, por isso que Deus procura intercessores, Deus procura adoradores, porque Deus quer que seja feito por amor. Quando eu adoro a Deus, eu tenho que adorar porque eu amo Ele, porque eu exalto Ele, porque Ele é importante para mim. E Ele deve ser o mais importante para mim, o ser mais importante para mim. Então, é uma coisa que é uma escolha nossa. Ser um adorador é uma escolha, ninguém pode me obrigar, ninguém pode me influenciar. E ser intercessor é a mesma coisa, eu tenho que escolher, eu tenho que me colocar. Tanto é, Deus podia pegar e separar pessoas, tu vai ser intercessor, tu vai ser intercessor. Não, Deus espera de nós que nós nos colocamos, que nós temos interesse em interceder. E para isso nós precisamos ter amor no nosso coração. Então a gente vai estar vendo sobre isso também, sobre escolher ser o intercessor. Nós podemos escolher nos colocar diante de Deus, e quando nós nos colocamos diante de Deus de coração, Ele coloca amor no nosso coração, Ele nos ensina, Ele nos treina para ser, porque Ele procura. Então todos que se oferecerem, se colocar diante dEle, com certeza Ele não vai desprezar. Outro módulo, 8 já, outra que nós precisamos para ser intercessor, temos que ser revestidos do poder do Espírito Santo. A gente vai estar falando sobre isso, que nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo para poder ser um intercessor. Na verdade, tudo que nós estamos falando aqui, tanto para ser um intercessor, para ser um missionário, para ser um pregador, para ser um pastor, qualquer ministério que nós tiver, que Deus nos escolher para exercer, nós precisamos de tudo isso aqui. Mas o intercessor, ele tem que conhecer, porque nós não temos um lugar certo. Nós vamos orar, a oração, a intercessão é universal. Nós vamos estar orando na nossa casa, nós vamos estar intercedendo com grupos, tanto na nossa casa, onde nós for. Nós podemos ir visitar alguém, interceder para aquela pessoa, nós podemos participar de grupos, de orações, de vigílias de oração, tudo, mas a intercessão nós temos que estar sempre pronto. Falei para vocês os principais aqui, para vocês terem uma ideia. Não se assusta, não é muita coisa e não é difícil, né? Você vai amar. E isso aqui é para todo aquele que crê. Você vai usar na tua vida diária, para tudo que você precisar. E a escolha de ser um intercessor é sua. Se Deus tocar no seu coração, se você sentir esse chamado. Outra coisa que nós vamos precisar somos revestidos, Deus nos dá uma armadura. Nós vamos estar falando sobre a armadura de Deus. Além de ser revestido pelo Espírito Santo, nós precisamos de uma armadura que nós vamos estar aprendendo também, né? A armadura completa tem aqui, eu não vou falar tudo por causa do tempo. E também o módulo, a importância que a gente vai estar falando também, a importância do fruto do Espírito Santo para quem é intercessor. Todas essas coisas a gente vai estar... O que é o fruto do Espírito Santo? Como ele se forma em nós? Como nós adquirimos? Como que acontece? E também os dons espirituais. Por que nós precisamos ter os dons espirituais? Precisamos buscar os dons espirituais para ser um intercessor. A gente vai estar ensinando por que nós precisamos e como esses dons podem ser usados durante uma intercessão com uma pessoa em particular, junto com outras pessoas, e uma intercessão à distância, que é, né, o intercessor que não tem fronteiras, não tem barreiras. E a classificação dos dons. Exemplos de intercessores, nós vamos ver exemplos de intercessores na Bíblia. Você vai ver, você vai aprender. Também nós vamos ver como se colocar na brecha da intercessão. A gente acha que eu vou orar, vou interceder e que eu vou fazer. Não é bem assim. Como nós vamos nos colocar? Como nós vamos se apresentar diante de Deus? Tem algumas coisas que nós vamos... que a gente vai... algumas dicas que a gente vai dar, coisas necessárias, não é nem dica, é uma coisa que nós temos que fazer. Tem pessoas que não fazem, uma coisa que eu pratico na minha vida de oração, de intercessão. Nós vamos estar vendo também tipos de intercessão, né? Intercessão simples, intercessão pela família. Você vai poder, você que não quer ser um intercessor pela obra, um intercessor no sentido geral, você vai aprender tudo isso para você ser um intercessor dentro da tua casa, na tua igreja.
A diferença que nós vamos estar vendo também é a diferença entre intercessão, oração e batalha espiritual. Tudo isso aqui nesse curso que a gente vai estar passando para vocês, com calma, a gente não vai correr, a gente vai estar passando todos esses tópicos aqui, né, os módulos, e eles são divididos, né, em vários tópicos, e a gente vai estar reservando tempo para oração também, e a gente vai orar no dia, né, do nosso encontro. E durante a semana, todos os dias, nós temos 2 horários que nós temos oração e intercessão na nossa vida particular. Nós vamos estar falando sobre a oração no secreto, a intercessão no secreto, tudo isso aí vai entrar nesse curso, como você se colocar, coisas que nós temos que fazer antes de começar a orar, para a nossa proteção, para a proteção da nossa família, todas essas coisas a gente vai estar passando, né, para todos vocês. Você que tem interesse em aprender sobre oração, intercessão, você quer ser vitorioso, porque na nossa vida pessoal, tudo isso aqui nós precisamos na nossa vida pessoal, para nós crescer espiritualmente, para nós chegar à estatura de varão perfeito que a palavra de Deus fala, que é ter o conhecimento. Isso não é do dia para a noite, não é que você vai hoje fazer esse curso e você já vai botar tudo em prática, não, você vai aprendendo, você vai ter o conhecimento e ao mesmo tempo a gente vai usar na prática também, para você ir aprendendo. Eu tenho certeza que a recompensa de tudo isso vem para nós, que com certeza, e a maior recompensa, na minha opinião, para encerrar agora, o intercessor, quando ele é chamado para interceder e ele aceita esse desafio e ele se prepara para isso, é a pessoa, é a maneira mais fácil de nós ter comunhão com Deus. É uma das pessoas mais perto de Deus, que a nossa intimidade com Deus é maior. E vocês vão estar vendo isso na vida dos exemplos de intercessores que nós temos na Bíblia. Que para ser um intercessor, intermediar, ser intercessor por uma causa, chegar na presença de Deus e colocar alguém que você quer que você vai abençoar, que você vai usar a autoridade que Deus te deu em favor daquela pessoa, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ser íntimo de Deus, para realmente você alcançar aquilo que você está pedindo. Porque falar e fazer é uma coisa, mas alcançar o objetivo, nós precisamos disso. E é uma coisa que não é forçada, a gente tem prazer e alegria. Porque quem não quer estar perto de Deus, quem não quer estar perto do Senhor Jesus? Né? Todos nós. E uma das coisas que Deus mais busca, que Ele procura e que nos aproxima de Deus e nos leva a orar e a buscar mais a Deus e Deus se revelar a nós também, é a intercessão, a oração. Eu digo isso por experiência própria. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.